Oi! Hoje nós vamos falar sobre os livros lidos do terceiro trimestre. Eu acho que foi o trimestre em que eu mais li. Eu li 18 livros nesses 3 meses. Sim, é bastante pra mim, porque o meu fluxo de leitura não tava muito bom, tava bem lenta. E eu fiquei bem surpresa com o que aconteceu, como que eu consegui dar esse salto, assim, de livros, dessa quantidade de leitura. Mas vamos lá, né? Em julho, eu li um total de 6 livros. Posso estar enganada, mas eu acho que foi o mês até então que eu mais havia lido. E eu comecei lendo Quem é Você, Alaska? Foi uma releitura pra mim. Esse livro, nós temos o ponto de vista do Miles, né? Ele é o nosso protagonista. Ele tá indo pra um internato de garotos e garotas e ele conhece uma galera, um grupinho ali, faz amizade com alguns caras e ele se apaixona pela Alaska, né? E ela é a menina diferentona ali das coisas ali. Aí o livro, ele é meio que dividido em um antes e um depois, pós um acontecimento. Tem uma contagem regressiva no livro que é tantos dias antes, tantos dias antes. E a gente não sabe, né, o que é isso, esse mistério. E aí chega o fatídico momento do depois. Nesse livro, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não gostei de absolutamente nada. Apesar de ter sido um livro que marcou muito a minha adolescência. Já devo ter lido esse livro umas 5 vezes durante a minha vida, assim. Hoje eu tenho 25 anos. Mas foi um livro que realmente não me agregou dessa vez, não me fez nada, não me causou nada, além de revolta e refluxos de nojo, porque eu não tava gostando desse livro. Não sei se é pela época que eu tô lendo, pelas experiências que eu já tive na vida, experiências literárias também. Só achei tudo muito chato, muito ridículo, muito tosco. A Alaska é uma escrota com as pessoas à volta dela, ela é uma escrota, ela é uma péssima amiga, ela é uma péssima namorada. Isso me deixa meio preocupada, porque é a primeira vez que eu li esse livro eu tinha uns 16 anos, e eu tomei a personalidade da Alaska como se fosse a minha, sendo que assim, alguém avisa, sabe? Ela é uma escrota. O Miles, né, que é o nosso protagonista, ele é um escroto também, ele me passa uma vibe meio Joey Goldberg de You, sabe? Aquela coisa bem obcecado, bem tóxico. Tem uma parte que ele tá se aproximando, assim, da Alaska, acho que é ação de graças, que só tá eles dois no colégio, e aí a perna dele se encosta, aí ele fica, ai, quantas peças de roupa nos separam. Tipo, amigo, simplesmente não gostei. E eu acho que é um livro também que trata de um tema muito sério, que esse livro fala sobre depressão, suicídio. Tem essa abordagem ali, só que ela não me parece como um alerta, assim, de prevenção, sabe? Me parece mais um gatilho, faça o mesmo. Não sei como, de verdade, que eu li esse livro durante muitos anos e gostei muito dele. Talvez porque hoje a minha cabeça pode estar melhor, posso estar mais tratada, mais medicada. Realmente, gente, pra mim esse livro não faz sentido e ele me preocupa, entendeu? Ele me preocupa. Não gosto desse livro, tenho ranço. Bom, né? Passei pra frente e é isso que importa. O segundo livro que eu li em julho foi Tudo que Deixamos Inacabado. Este livro, ele é um romance de guerra, de época de guerra, assim. Foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de ambientação e eu fui muito surpresa. Fui muito bem acolhida naquele mundinho ali. Por mais trágico que ele seja, por mais que ele seja triste pra caramba, desolador, assim, devastador, foi um livro que me prendeu muito depois que eu realmente entrei e fiquei imersa na história. Porque eu comecei esse livro em janeiro, eu só fui terminar em julho. E não porque o livro não é bom, o livro é fenomenal. Eu me acabei de tanto chorar. Teve alguma coisa que não tava me prendendo muito. E o livro, ele é dividido em 2 épocas. Tem os dias atuais, onde nós temos um casal de protagonistas, que uma é bisneta de uma autora de sucesso, e tem o cara que vai ser o par romântico dela, que é um enemies to lovers ali, que ele quer comprar os direitos pra terminar de escrever o livro da bisavó dela, e ela não quer vender pra esse cara, porque ele tem uma fama de fazer livros não tão bons, sabe? Romances não tão bons, assim, porque ele é mais daquela pegada, ai, romance da vida real, que nem tudo dá certo. E já a bisavó dela era aquela mulher que escrevia romances água com açúcar, que eles sempre vão ficar juntos no final. Enquanto isso, nós também temos a outra época em que a bisavó dela tá contando a história dela, né? Nós estamos conhecendo quem ela foi, quem foi o grande amor da vida dela, como eles se conheceram. Então, a história, ela caminha meio que separadamente, mas chega um momento em que as histórias se cruzam e é, tipo assim, fenomenal. Tem um grande plot twist no final, que pra mim foi grande, pelo menos. E olha que eu tenho sentido, não sei se é porque quanto mais a gente lê um certo nicho, assim, de livro, mais a gente começa a sentir o caminho que as coisas estão andando. Esse livro pra mim foi totalmente, assim, diferente. E eu fiquei muito, muito pega de surpresa. Eu chorei. Gente, eu chorei de soluçar. E tinha muito tempo que eu não chorava de soluçar com um romance. Mas esse foi perfeito, assim. Foi tudo que eu tava precisando nesse sentido, romances trágicos, sabe? Me lembra um pouco até dos livros do Nicholas Sparks, assim. Eu recomendo demais. Outro livro que eu li também foi Como Eu Era Antes de Você. Também foi uma releitura. Esse livro pra mim já é um clássico, né? Sobre uma mulher que conhece um cara, acho que tetraplégico. Ela vira cuidadora dele e ele não quer mais viver. Ele tem uma data marcada pra
Ela quer impedir isso pela família dele, por ele, por ela. E aí eles começam a se envolver e aquela coisa toda. E o livro, a primeira vez que eu li em 2015. Eu tinha 15 anos. Então eu acho que eu também não consegui pegar tantas camadas que esse livro aborda, principalmente no relacionamento do Will com os pais, o relacionamento dos pais como um casal, como tudo tá dando errado e como eles não são pessoas tão boas, como o pai do Will é um merda, e como as coisas funcionam mesmo, sabe? Como que o Will, ele só não era feliz. E eu lembro de quando eu terminei esse livro, a primeira vez, eu gostei do livro, eu lembro de ter chorado, de ter achado o final super, super dramático. Eu lembro de não ter gostado do final pela parte do casal não ficar junto. Já hoje, eu acho que eu não gostaria se eles ficassem juntos, porque não faz sentido. O Will não era mais a mesma pessoa. E é uma mensagem muito clara, sabe? Que nós temos, sim, o direito de escolher como nós queremos viver, quem nós queremos ser. Não é uma mensagem do tipo, ai, se mata que vai tudo ser melhor. Realmente foi algo que me marcou muito como leitura, mesmo sendo uma releitura. E eu sei que tem muita gente que não gosta desse livro também. E eu não, hoje em dia, eu não consigo entender o porquê. Fala também sobre os acontecimentos da protagonista com a família dela, os dramas que os cercam ali, as coisas que aconteceram com ela para ela ser daquela maneira também. Então é um livro que tem muitas, muitas camadas. E eu não acho que ele é tratado de uma forma banal, assim. Eu acho que ele é um livro profundo na medida que ele tem que ser. E eu acho que é o suficiente. E, nossa, acabou comigo esse livro também. O quarto livro que eu li em julho foi Os Quatro Ventos. E talvez um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Foi o meu primeiro contato com a autora. Eu não sei se Kristen Hanna são duas autoras ou uma só, duas ou uma, mas foi meu primeiro contato com elas. Eu já tô com esse livro na minha estante desde 2022, eu acho. Eu só fui ler em 2025 e, sinceramente, que experiência fenomenal. Foi um livro que me marcou muito, me marcou muito como leitora, como filha de uma mulher, e nós já tivemos um relacionamento que foi péssimo durante muitos anos, e hoje eu consigo enxergar a minha mãe para além de minha mãe. Hoje eu já enxergo ela como uma mulher que tem um passado, que tem uma bagagem, que tem sonhos, que teve que abdicar de sonhos também. Ai, esse livro, assim, mexeu muito comigo. Nós conhecemos uma protagonista que ela vem de uma família rica, só que ela não é muito bonita e ela também tem um problema no coração, de acordo com a mãe dela. E ela sempre foi muito privada de viver as coisas, até que no auge dos seus 25 anos, ela ainda era virgem, uma menina muito inocente, uma leitora que idealizava muito o amor, a paixão. E ela conhece um cara, ela sai escondida, ela conhece um cara mais novo do que ela, e ele acaba engravidando ela. E aí ela vai morar com esse cara, com a família dele. Ele é de uma família de imigrantes italianos também, eles estão nos Estados Unidos, acho que na época de antes de 1920, se eu não me engano, por aí, acho que ou é 1920. Eles criam essa família até que a Grande Seca, né, a Grande Depressão atinge lá o local onde eles moram e eles precisam sair de lá, porque ou eles saem ou eles vão morrer. É muito difícil pra eles ter essa escolha do que fazer, porque lá é a terra deles, é o lugar que eles batalharam muito pra conquistar, é o terreno que era o sustento deles, né, nesse plantio de trigo e tudo mais. Só que aí o cara, que era o marido da protagonista, foge, a deixa com os dois filhos pra trás. Ela tem uma filha mais velha e tem um menininho mais novo, e a filha mais velha odeia ela, basicamente, porque ela idealiza muito essa vida que o pai dela falava pra ela, e a mãe dela nunca soube mostrar carinho, porque ela nunca recebeu carinho também. Então, assim, cara, é muito difícil. Nós vamos acompanhando essa família, né, se mudando, tentando a sorte em outro lugar. Eles vão passando por muitas, muitas dificuldades. A mãe vai tendo os momentos ali de reconciliação com a filha, vai tentando ter. A protagonista também, ela se descobre mais como mulher, ela descobre mais a sua força, e ela descobre tudo que ela faria pelos filhos. É um livro que me pegou demais. Eu não sei se é porque hoje eu tô vivendo essa fase mais próxima, assim, com a minha mãe, eu tenho sentido mais a minha mãe, no sentido de ela é uma pessoa, ela também... Ai, gente, sei lá, acho que quando a gente tem essa virada de chave, que os nossos pais são além dos nossos pais, é uma coisa, né? É realmente um momento, assim. Então esse livro pra mim foi fenomenal, e ter lido ele agora, ai, foi perfeito, assim. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, com toda certeza. E ele é muito, muito emocionante. E o final dele, cara, esquece, tá? Nota 10. Eu quero muito ter outro contato, né, com essa autora, mas eu fico um pouco receosa, porque esse livro, por mais que tenha sido favoritadíssimo, ele tocou em partes muito profundas no meu coração, e eu não sei se eu tô preparada pra sentir tanta emoção assim agora. Mas se um dia eu quiser, sair uma autora que eu preciso e vou com certeza recorrer. Outro livro que eu li, e agora é bomba, alerta bomba, Magnolia Parks. Gente, esse livro eu comprei na Bienal de 2023. E assim, jurava que era o momento, que era o livro, porque eu lembro quando essa merda saiu, tinha muita propaganda, muitos influenciadores falavam dele, falavam que esse livro era maravilhoso, que ele era isso, que ele era aquilo. Gente, esse livro é raso como um pires, entendeu? Ele é super raso, ele não tem nenhum acontecimento. E ele tem uma vibe meio Gossip Girl, adolescentes da alta sociedade que estão se conectando ali, vivendo aventuras, vivendo merdas, né? Porque eles são adolescentes. Na verdade, eles não são adolescentes. Agora que eu me lembrei desse detalhe. Eles não são adolescentes. Eu acho que isso foi o que mais me estressou. Porque eles só fazem merda e eles não são adolescentes. Eles já têm plena consciência
consciência do que estão fazendo e continuam fazendo mesmo assim. Então, bomba. Eu não gostei, eu tive muita dificuldade com essa leitura. Foi um livro que eu pensei em abandonar em diversas vezes, mas eu queria ter certeza de que ele era ruim mesmo, sabe? Às vezes podia ter sido a experiência do momento em que eu estava, então eu pausei, depois eu retornei. E eu vi que o livro só era ruim mesmo. A escrita da autora não foi algo que me distanciou, eu gostei bastante, mas eu sentia que em diversos momentos ela se repetia muito com algumas coisas que não havia necessidade. Uma delas é a tamanha futilidade da protagonista. Uma coisa que me estressava muito é que a protagonista o tempo inteiro ela ficava notando toda a roupa que as pessoas estavam usando, né? Ah, isso aqui é a coleção da Miu Miu de tal ano, isso aqui é tal tecido. Ela fazia isso o tempo inteiro. Na primeira vez que ela fez, foi muito legal. Tipo, ela tem um conhecimento ali de moda, a alta costura. Depois só ficou chato, entendeu? Foda-se isso, minha filha. Ela também tem um relacionamento super abusivo com o outro protagonista, que é o B, que é um traidor, um drogado, um abusivo. Gente, eles têm um relacionamento, tipo assim, totalmente disfuncional, totalmente dependência emocional. É um livro muito problemático. E eu não sei por que a gente tá divulgando esse livro, não sei por que a gente tá lendo isso. E eu sei que é uma série de livros, eu acho que tem uns 4 livros dessa merda. E eu realmente não consigo entender o porquê. Tem o final do livro, né, que tem um plot twist, assim, de com quem o B ficou, que acabou o relacionamento dele, da Magnolia. Previsível, 100%. Não tinha nada de plot twist. Então, honestamente, que porra foi essa, entendeu? Acho que foi o pior livro que eu li esse ano, disparado. É isso. E o último livro que eu li em julho foi Os Segredos de Colin Bridgerton. Quando eu avaliei, eu não lembro quantas notas eu dei, quantas estrelas eu dei. Mas hoje, em retrospecto, eu gosto desse livro. Eu não... Acho que é o 4º livro, se eu não me engano. A família Bridgerton, né? Nós estamos acompanhando ali o Colin e a Penélope. Esse livro, ele é totalmente diferente também da série, o que pra mim foi um ponto positivo, porque eu odeio essa temporada do Colin e da Penélope. Mas no livro, eu acho que foi talvez o que eu mais tenha gostado, o que eu mais senti ali as coisas funcionando de verdade. Só teve o final que eu não gostei, que eu achei que não fazia sentido. E todos nós já sabemos, né, que é a Penélope e a Lady Whistledown. Só que no livro, quando vai ter o grande momento de revelação, não é algo muito chocante, é algo meio tipo, foda-se, as pessoas não se importam com isso. E uma coisa que me deixou também um pouco decepcionada é que nós não tivemos a reação da Heloise, né? A Heloise, que era a melhor amiga da Penélope, não expressou nenhuma reação, só não ligou. Isso, não sei, me deixou um pouco desanimada. Eu achei que teria alguma emoção a mais e não teve. O foco nisso é quase minúsculo. E a Lady Whistledown é uma personagem muito presente nos livros, então eu honestamente não entendi por que não teve o auê que deveria ter. O romance deles, sei lá, eu achei que casou legal. Na série, pra mim, não fez muito sentido, mas quando eu estava lendo e eu conseguia sentir de fato as emoções dos personagens quando eles se olhavam, quando eles foram se redescobrindo juntos, então pra mim fez mais sentido do que na série. Foi só mais um livro e eu acho que eu cansei dos Bridgertons. Em agosto eu li 4 livros, talvez tenha sido o mês... Não foi o mês que eu menos li, mas eu também não li muito assim, não. Eu li A Cachorra, acho que é da Pilar Quintana, foi meu primeiro contato com a autora, e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, que quando eu li a primeira vez, eu me senti idiota. Eu me senti idiota porque quando eu li esse livro, eu tava com uma expectativa voltada para outra coisa, e eu nem sei sobre o que na real. Eu acho que eu tenho que parar com essa coisa de ler os livros sem saber sinopse, porque isso me frustra. Eu crio uma expectativa em cima de algo que, pô, tá totalmente distante, sabe? Às vezes o erro foi meu, e eu admito isso. Mas nesse livro nós temos uma mulher que ela nunca conseguiu ter filhos, e um belo dia ela adota uma cachorrinha, e essa cachorrinha vira o mundo dela. Ela fica pra cima e pra baixo com essa cachorrinha, só que é claro, né? É um serzinho que tem vida, ele vai crescer, vai se desenvolver. A cachorrinha começa a ter vontades de animal, sabe? Porque ela é um animal. E ela começa a fazer coisas que desagradam a dona, e a dona vira casaca. Ela muda, assim, da água pro vinho. E é uma coisa que choca mesmo, sabe? É um livro que ele causa uma coisa, assim. E é muito engraçado porque no livro, quando a cachorra começa a fazer coisas que a desagradam, ela a quer desagradar de volta. Ela quer meio que maltratar, assim. E eu tive essa exata reação, porque enquanto ela estava querendo maltratar a cachorra, eu queria que alguma coisa de ruim acontecesse com ela, porque ela estava maltratando a cachorra. Que coisa, né? Que mecanismo. Foi um livro que, quando eu terminei, eu realmente não tinha gostado. Eu acho que eu tinha dado 2 estrelas. Eu fiquei me sentindo super idiota, porque todo mundo fala muito bem sobre esse livro. Depois eu vi que eu realmente fui idiota. Depois que eu li outras avaliações, depois que eu vi outros pontos de vista, eu comecei a perceber que realmente ele é um livro muito bom, ele é um livro que causa muito impacto, ele é um livro muito forte e fala muito sobre essa expectativa que nós botamos em cima do outro, né? Sobre depositarmos a nossa felicidade ali no outro, e quando ele não atinge nossas expectativas, a gente quer que ele se foda. Então, assim, nota 10. Hoje eu consigo ter mais essa relação de conexão com o livro, porque é isso que acontece com a vida, né? O ser humano, ele gosta de reclamar, gente. Vamos fazer o quê? Foi um livro, assim, que eu penso nele até hoje, por incrível que pareça. Eu já li esse livro em agosto e eu estou gravando esse vídeo em novembro. Então, de fato, uma experiência. E eu recomendo. É um livro muito forte. E é um livro, gente, dessa finurinha, entendeu? É minúsculo, muito forte. Tem muita carga emocional. Você vai de 0 a 100 muito rápido. É só isso que eu falo pra vocês. Em agosto, eu também li Rivais a Bordo. Foi um outro livro que eu fui bem decepcionada.
mas eu acho também que foi pela expectativa que eu criei. Esse livro, ele não é muito novo, ele chegou no Brasil recentemente, mas ele já é, acho que de 2014, se eu não me engano. E esse livro, ele tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra funcionar comigo, porque ele fala sobre marketing, né, essas coisas assim, e é a minha área de atuação. É o Enemies to Lovers, que eu amo demais, mas não deu certo, não funcionou comigo. E o que eu acredito que não tenha funcionado é por causa dos diálogos serem muito datados. Neste livro, nós temos dois protagonistas, né? Nós temos a menina e o par romântico dela, e eles estão em um cruzeiro porque eles estão disputando a mesma vaga, né? Uma promoção ali no trabalho deles. Eles precisam se provar capazes. Só que, obviamente, né? Aquela coisa do mundo machista, o mundo corporativo, que sempre vai estar o mundo do bolinha ali se defendendo. Ai, gente, já temos tantos livros com isso que eu já tô ficando meio exaurida, sabe? Aí, claro, no final nós temos a menina conseguindo uma coisa, e isso que aquilo, só que pra mim não funcionou porque não faz sentido. Pra mim, simplesmente não faz sentido no final do livro, justamente porque o protagonista masculino, né, o ar romântico dela ali, tinha muito mais experiência, muito mais bagagem profissional do que ela. E ela consegue um cargo muito melhor do que ele. Tipo, gente, em que mundo isso funcionaria? E não é nem machismo, é só experiência profissional, sabe? Sim, posso estar errada, mas eu realmente não colou comigo. E justamente também o vocabulário muito datado. Os diálogos, assim, tem muita coisa que a gente falava muito em 2018, tipo, ai, mansplaining, ai, gaslight, ai. Tipo, isso tudo, quando a gente tava falando muito, nossa, teria sido hit. Mas hoje, só, tipo, ai, eu já cansei de ler sobre isso, eu já cansei de ler sobre esses diálogos e essas palavras, a gente já sabe. Vamos trocar o disco, sabe? Não foi de todo tão ruim, mas eu não gostei. E também tinha um relacionamento da protagonista com a irmã, que é, tipo assim, lembrou muito o Como Eu Era Antes de Você, o relacionamento que a protagonista também tinha com a irmã, aquela coisa, eu não posso viver no mundo da lua porque eu tenho que ser responsável enquanto você vive dessa maneira e todo mundo acha lindo. Ai, tópico sensível, entendeu? Não colou pra mim. Outro livro que eu li também em agosto foi Aprendizados, a biografia da Gisele Bündchen, que assim, nota dó, não gostei, não vou me estender muito, porque eu vi diversos comentários, eu vi já imagens da Gisele na sua vida fora livro, fora passarela. O que ela fala no livro não condiz muito com a pessoa que ela é na vida real. Ah, mas é uma biografia, sim, mas parece mais um livro de autoajuda, do tipo, se você acordar às 5 horas da manhã, você vai ser uma pessoa super rica, do que, de fato, uma autobiografia, sabe? Então eu não gostei muito, e me parece que ela tem um discurso muito raso, muito vazio também. Eu só não consegui me conectar de verdade. Tiveram alguns momentos que eu achei interessantes, mas pode ser também questão da expectativa, né? Porque eu tinha uma visão da Gisele totalmente diferente da pessoa que ela é, e eu só fui me tocar disso no momento que eu estava lendo o livro. Não no sentido de, eu não sabia que ela era natureba. Sabia. Já tinha ouvido falar. Ela é uma pessoa bem ativa, né, nas redes sociais com essas pautas. Só que eu tinha uma expectativa de que ela fosse falar mais sobre a vida pessoal em si, sobre os momentos dela na Victoria's Secret, enfim, na carreira dela mesmo, do que só falar, ai, gente, eu tomei um matcha de hortelã e sei lá, e pronto, e fiquei zen. Ai, eu parei de comer fast food e minha vida melhorou. Pô, sabe, isso pra mim não é uma autobiografia, cara. Pra mim parecia que ela estava querendo me vender um livro de receitas. Então não me pegou, eu já li biografias bem melhores. Essa não me causou emoção, assim. A única emoção que me causou foi quando ela fala sobre a cachorrinha dela. E ali foi o único respiro de humanidade que eu senti, que fugia dessa personagem de, ai, olha como que eu sou ativista. Ai, E o último livro que eu li em agosto foi Como Arruinar um Casamento. Esse foi um queridinho, né, gente? Ele é um livro muito bom, foi um livro que superou as minhas expectativas. Eu acho que, não sei se eu falei exatamente assim sobre ele no vídeo que eu fiz sobre. Hoje é um livro que eu consigo ter uma boa relação com ele, assim, apesar de não ter gostado tanto do final e ter querido um final, de mais felicidade. Foi um livro que me causou emoções, foi um livro que me fez ficar conectada com a protagonista. Até um pouco preocupante, né, porque a Phoebe tá querendo se matar. Nesse livro nós temos a Phoebe, ela em uma fase da vida dela tá tudo dando errado, o casamento dela acabou, o emprego dela ela acha uma merda, ela decide pôr fim na vida dela, entendeu? O gato dela acabou de morrer também, então ela decide se matar. Ela vai pra esse hotel que ela sempre quis ir com o marido dela, que é um merda e nunca quis. Chega lá e ela não deveria estar lá. O hotel foi fechado para um casamento. É da Layla. E a Layla é uma jovenzinha de 20 e poucos anos que tá pra se casar com um médico. E nesse livro, as histórias, né, as idas dali delas duas se conectam e surge uma amizade muito inesperada. Uma amizade que não tinha nada pra dar certo. E justamente por isso que dá tão certo. Porque a Phoebe, ela já tá num momento da vida dela que ela não tá nem aí pra nada. Nada. Então ela simplesmente chega e fala, olha só, você é uma insuportável, você não devia estar... Mentira, ela não chega assim, mas ela começa a ser sincera de formas que ela nunca foi. Ela começa a se impor de formas que ela nunca tinha feito antes. Então, é um livro muito legal, é um livro muito bonito, assim, a mensagem dele sobre como a gente não tem que viver a nossa vida pautado no outro, pela vontade do outro. Nós temos sim que abraçar as nossas vontades. Então, foi realmente um livro que me surpreendeu bastante. Eu já vi muita gente falando bem
nesse livro, ele tá como um dos queridinhos de vários criadores de conteúdo. E realmente não é pra menos, sabe? Ele é um livro bem profundo, ele toca muito nessa ânsia de querer ser, essa ânsia de querer ter, essa falta de coragem fala também muito sobre essa síndrome mesmo que a gente tem, sobre nunca se sentir bom bastante, sobre sentir que a gente não tá vivendo a nossa vida ao extremo, assim, no melhor que nós podemos ser, que pode dar um pouco de gatilho, mas é muito bom e é muito, muito recomendado. Em setembro, eu li 8 livros, a começar com Divergente. Ai, gente, já falei 50 mil vezes de Divergente aqui nesse canal. É uma distopia. Onde a sociedade está vivendo ali dividida por facções, onde cada facção é responsável pela manutenção de um setor da sociedade. Gente, eu até gravei isso aqui, ó. Eu já vi muita gente falando mal dessa saga, acho que é uma trilogia, né? E assim, gente, maravilhoso. No início, eu não tava gostando, eu tinha um pouco de dificuldade pra me ambientar ali, pra entender o que estava acontecendo, porque, cara, é um universo totalmente diferente, assim, eu nunca tinha visto nada como Divergente. Até eu me adaptar, eu tive um pouco de dificuldade, não conseguia me conectar ali. A personagem principal, que é a atriz, ela é uma escrota. No primeiro livro, gente, ela é tenebrosa, ela não é uma pessoa tão legal. Tá ficando escuro, acho que vou ligar a luz, gente, peraí. Não sei se fez diferença, né, mas enfim. A atriz, ela não é uma pessoa tão legal assim, ela é uma menina meio escrota, ela é meio fria, meio distante, assim, com os sentimentos alheios, isso é uma coisa que me incomoda, mas sei lá, parece que ela só não aprendeu a se importar com as pessoas, sendo que ela vem de uma facção em que ela tem que se importar com o outro acima de tudo. Ah, então não sei, é meio assim, ela é meio diferente. E ela é divergente, né, ela começa o livro indo para uma outra facção, ela quer ver uma outra vida, ela vai para a Audácia, que são os bravos ali da sociedade, e ela tá passando ali pelo aquele período de transição, uma transição de carreira, assim, entendeu? Tá saindo da abnegação e tá indo pra Audácia. E na Audácia, ela conhece algumas pessoas, ela faz algumas amizades, ela conhece o Tobias, que vem a ser o par romântico dela ali em algum momento, até que acontece um monte de coisa, é plot twist, é facção querendo dominar a outra, segredos da sociedade, e é isso, entendeu? Aí termina o livro. Gostei do livro, foi meu primeiro contato, né, com a Verônica Holt, se eu não me engano. Gostei bastante, assim, apesar de ter tido essa dificuldade no início, mas depois, quando fluiu, gente, foi uma sentada só, foi muito rápido, eu gostei muito do livro. E eu fiquei surpresa por não ver tantas pessoas falando sobre esse livro. Ah, mas 2025. Mas nem naquela época, sabe? Eu faço parte desse mundo literário há muitos anos. E por mais que distopias e tudo mais teve a sua febre, gente, Divergente não chegou aos pés do que foi Jogos Vorazes, em quesito cinema, em quesito tudo, assim. Não sei, eu realmente não lembro como são os filmes, então às vezes pode ser isso, mas o livro realmente, pra mim, Divergente, foi nota 10, assim. Não tenho do que reclamar. Também li em setembro Um Homem Chamado Ove. Foi definitivamente uma experiência e também foi um dos melhores livros que eu li esse ano e se pá na minha vida. E pra mim foi uma surpresa, porque eu já tinha tentado ler o livro do Frederick Backman, não tinha gostado, já tinha tentado ler Gente Ansiosa. Eu vi que esse livro era dele, eu fiquei com vontade, mas eu fiquei com medo, mas eu fui mesmo assim. E que experiência boa. E eu acho que eu só fui mesmo assim porque eu já tinha visto o filme, né, que se chama O Pior Vizinho do Mundo. O filme foi muito bom e como eu já tinha visto o filme, eu também fui com um pouco menos de expectativa para o livro, porque eu já sabia o que ia acontecer, então eu já pensei, já tô preparada, já tô anestesiada para o que vem. E não, eu não tava nada anestesiada para o que veio. Um livro que, gente, que livro louco, assim, que experiência louca de leitura, porque ao mesmo tempo que eu tava rindo, me divertindo horrores, em 2 páginas seguintes eu queria me matar, eu queria morrer de tanta tristeza, de tão desolada que eu ficava, sabe? Nessa história nós temos um homem chamado Ove, e Ove quer morrer. Ele quer dar cabo à vida dele, porque ele não tem mais nada, ele não tem mais razão pra viver. Ele tinha uma esposa, a esposa morreu, ele tinha um emprego, ele foi demitido, ele tá sozinho no mundo, ele não tem amigos, ele não tem filho, então ele simplesmente não tem mais nada. Até que um casal se muda pro bairro ali onde ele mora, é tipo um condomínio. Eles se conectam com o Ove, por mais que o Ove não queira, porque ele é um homem muito ranzinhos, ele é um homem acho que de 59 anos, sei lá. Ele é muito ranzinhos, ele é muito chato. E eles se conectam, eles se importam com o Ove, e chega um momento em que o Ove, ele decide que não quer mais morrer. Acho que foi um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Fala muito sobre você pertencer a uma comunidade, sobre você ter amizade, sobre você ser uma pessoa genuína, você fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem esperar nada em troca. Foi definitivamente uma experiência e um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Eu queria muito poder esquecer esse livro pra ler de novo. É isso, gente, é perfeito. Eu também li em setembro Atmosfera, que foi um lançamento da Taylor Jenkins, que abalou aí o mundinho literário, todo mundo falando muito, muito bem desse livro. E não é pra menos, né, porque todos os lançamentos da Taylor Jenkins são fenomenais, eu gosto muito da escrita dela. Esse livro, nós temos um universo totalmente diferente. Ela está falando sobre esse universo da NASA, esse mundo de trabalhar na NASA, né, essa coisa de fazer treinamento pra ser astronauta, estudar estrela. Gente,
Eu nunca tive o menor interesse sobre isso. Mas enquanto eu estava lendo a atmosfera, eu tava pensando quão puta legal deve ser você pisar na Lua, ir pra fora do planeta, enxergar o planeta, sabe? De uma outra visão, assim. Eu nunca me importei com isso. Mas é esse o nível de escrita da Taylor Jenkins. Ela faz você se importar com coisas que antes você não dava a mínima. E nós temos a Joan, se eu não me engano, o nome dela. Uma mulher que ela está nessa carreira de querer virar uma astronauta. Acho que ela era uma professora adjunta, uma coisa assim. E ela quer virar uma astronauta. Em uma época em que mulheres ainda mal podiam, sabe, ter trabalhos, quem dirá trabalhar na NASA. E ela também é uma mulher que se descobre lésbica. Conforme fomos trilhando esse caminho, foi maravilhoso conhecer essa personagem. Ela fala muito sobre ser mulher em uma década diferente, uma década em que a gente mal podia votar, quem dirá trabalhar, quem dirá fazer qualquer outra coisa. Fala também sobre família, sobre ter pessoas que às vezes não deveriam fazer parte da sua vida e pessoas que você encontra por acaso e viram a sua família. Então, assim, que livro, sabe? Que livro fenomenal. Foi definitivamente uma experiência e eu amei tudo ali. Eu sou completamente rendida pra Taylor Jenkins porque não tem como, gente. Tudo que essa mulher escreve é muito bom e eu gosto muito que ela faz pesquisas de fato, sabe? Ela se aprofunda de fato no que ela tá escrevendo e ela consegue fazer uma imersão com a gente que, assim, é surreal. E claro, eu queria um pouco mais do final. O final realmente foi uma coisa que me decepcionou um pouco porque eu só queria que tivesse tido mais, entendeu? A Joan trilha um caminho muito longo pra chegar lá no final e terminar daquela maneira. Então, eu acho que é um final muito bom pra filme, sabe? Aí, entendeu? Esse livro no cinema ia ser foda, tá? Terminar aquele final que eu, tipo assim, o final lá, que não vou dar spoiler, e pronto, as luzes acendem. Nossa! Alguém compra essa ideia, pelo amor de Deus. Outro livro também que eu li em setembro foi Os Descaminhos de June Farrell. Esse foi realmente uma experiência, né? Esse livro eu comprei na Bienal esse ano, comprei na edição da Tag. Eu esperava mais. É um livro que eu gostei. É um livro que no início eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar. Neste universo, né, neste livro, nós temos a June, ela é da família Farrell, onde todas as mulheres são amaldiçoadas com a loucura. Todas elas ficam loucas. Isso é o que nós, né, temos ali no início, só que nós descobrimos que não é bem assim. Na verdade, as mulheres da família Farrell, elas viajam no tempo. Como? Pois é, atravessando uma porta que vai aparecer pra elas em algum momento. E elas começam a confundir a realidade com o passado. Gente, é uma coisa muito louca, assim. É uma coisa que também não é muito bem explicada. Eu senti também que faltou um pouco ali. E eu achei que teria também um triângulo amoroso. E isso não acontece. Isso nunca sequer é cogitado. E isso foi uma coisa que me deixou meio decepcionada. Porque eles deram uma fasquinha, assim, de triângulo amoroso, de dúvida na personagem. E não. A June, ela volta no passado após a sua avó falecer. Ela quer descobrir ali quem é a mãe dela, ela quer descobrir quem é o pai dela, ela quer descobrir mais sobre ela, porque a June, ela foi abandonada na porta de um mercado, sei lá, da floricultura da avó, algum lugar lá. Ela simplesmente quer saber quem ela quer entender sobre as raízes dela, e ela acaba viajando no tempo, ela conhece um cara, e aí ela descobre que esse cara é marido dela, só que ela, tipo, nunca nem viu esse cara, então... Entendeu? Tipo, é uma premissa muito boa. Eu gostei muito de toda essa ambientação, eu gostei muito de como tudo isso foi feito, mas eu esperava muito mais porque eu achei que o final foi muito fácil, muito conveniente e só ficou por isso mesmo. E eu não senti de fato que a June teve aquele pesar da dúvida do eu não deveria estar aqui, eu devia ir embora. Não, sabe? Ela é apenas... Ela é muito forte, ela é uma heroína mesmo. No final as coisas só se encaixam, tipo, de uma forma que a gente não tem que entender, a gente só tem que aceitar. E isso foi uma coisa que me deixou um pouco decepcionada. Eu tenho tido muito problema com esses livros de viagem no tempo, porque eu não sei, eu não consigo enxergar caminhos muito bem traçados, sabe? As coisas muito bem explicadas. Eu preciso, por mais que seja uma ideia absurda você viajar no tempo através de uma porta, eu preciso que essa ideia me seja construída da melhor maneira possível. Você tem que me convencer. Se você não tá me convencendo, de que está adiantando então este livro, hein? Não sei, isso é uma coisa, é um problema que eu tenho tentado melhorar isso, tentado ser menos crítica com coisas que não precisam de tanta crítica assim, sabe? Tanta análise e tudo mais. Mas, assim, foi um livro bom, a experiência em si foi boa, eu gostei muito de ter conhecido ali essa família, de ter visto como eles se defendem, como eles lutam um pelo outro ali, mas realmente eu esperava mais. Outro livro também que eu finalizei, Eu Quero Ouvir um Aleluia, foi a autobiografia da Rita Lee, a primeira que ela fez. E sim, gente, nunca vai assistir nenhuma outra Rita Lee, já falei isso uma vez e vou falar quantas vezes quiser. Eu tive um hiperfoco enquanto eu li esse livro. Esse livro eu também tive um pouco de dificuldade, eu comecei a lê-lo em março, eu só fui terminar em setembro. Quando eu comecei o livro, eu tava muito empolgada, porque eu tava conhecendo mais sobre a Rita Lee, apesar de saber que ela tinha sido uma grande artista, eu não conhecia nada sobre ela, tipo, absolutamente nada. Eu só sabia, né, que ela era meio, tipo, porra louca, assim. Quando eu comecei a ler e eu fui vendo sobre a história da infância dela, eu fui ficando muito entretida, ela sempre foi muito lúdica, muito fora da casinha, assim. E eu tava me amarrando. Só que chegou um momento em que ela começa a falar sobre a adolescência dela e o início da carreira. Foi ali que esse livro começou a me perder a primeira vez, porque não tava me pegando, sabe? Eu não conhecia as pessoas que ela mencionava. Provavelmente foram pessoas bem importantes
importantes, só que eu não conhecia. Então, pra mim, não tava sendo muito atrativo aquele momento. Então, eu dei uma pausa na leitura, depois eu retornei, tentei e não consegui, pausei de novo. E depois eu voltei e realmente terminei. Foi quando ela começa a falar sobre pessoas, indústria da música, né, brasileira. Eu conheço, já consumi alguma coisa ali, então tá sendo mais interessante. Ela também fala sobre a época da ditadura, ela fala sobre os vícios dela, que, gente, tipo assim, pode ser uma coisa muito óbvia, né? Tipo, ai, Rita Lee, a roqueira, ter tido problema com álcool e drogas. Ah, é óbvio. Só que, tipo, pra mim, uma revelação. Talvez eu seja muito ingênua, né? Sei lá, eu fiquei meio... Eu não sabia que ela tinha ido pra reabilitação, não sabia que ela tinha tido esses problemas com álcool nesse ponto. Não sabia que o marido dela teve que intervir tão firmemente. O que eu mais amei foi ter visto as fotinhas do final. E, ai, gente, ela grisalhinha com os livros. Ai, achei uma graça, sabe? Perfeita. Outro livro também finalizado em setembro foi Mente Mortal. Este livro que eu vi muitas pessoas, nossa, amando e dando notas 10 e, nossa, favorito. Gente, pelo amor de Deus. E nós acompanhamos uma personagem e todos os caras com quem ela saiu no Tinder ali, é o Connect, o aplicativo, que ela saiu estão morrendo. Todos os caras com quem ela saiu morreram. Cara, é muito divertido. O pior é que realmente é divertido acompanhar isso. Só que a personagem pra mim é uma chata, que faz piadinha com tudo, que é meio inconveniente, assim, que fala coisas que não deve, fala coisas até demais. E ela se acha mais esperta que a polícia. Ela quer porque quer desvendar isso também. É claro que ela vira uma suspeita. Todos os homens que morreram tiveram um encontro com ela, então quais as chances? Ela começa a sair, querer desvendar isso tudo. Aí ela se envolve com um dos policiais do caso, porque é um cara que era irmão de uma amiga dela da época de escola. Tudo isso enquanto ela ainda tem que ajudar a melhor amiga dela a casar, porque ela vai ser madrinha da melhor amiga dela. E assim, gente, o final eu achei bem previsível, eu achei tudo bem mais do mesmo, mas uma parte do final vieram algumas coisas que não fizeram muito sentido ali. A gente só fechou os olhos pra isso, né? Eu não vou me estender muito nesse livro, porque eu realmente não gostei. Não foi o meu pior livro do ano, nem de longe, né? Nós temos Magnolia Parks nessa lista aí. Foi um livro que pra mim não fez muito sentido, sabe? É um livro muito divertidinho, muito engraçadinho, mas em diversos momentos também a autora, ela tenta passar a perna na gente. Ela nos joga uma informação e depois ela tira essa informação, aí depois ela joga outra, aí depois ela tira de novo e fica assim, ai, tô te pegando, hein? Agora você vai acreditar. Ó, que eu assassino, hein? Opa, não era. E isso me estressa. Eu não gosto muito desse jogo de pega-rato, assim, sabe? Eu não acho isso muito legal. Quando tem um plot que a gente acha que é a pessoa, mas é outra, tipo, acontece uma vez forte, você não precisa de outros, entendeu? Ai, isso se mantém umas 3 vezes e isso é muito cansativo pra mim. Também li em setembro, Nunca Minta, o livro da Frida McFadden, né? A autora de A Empregada. Um livro que eu tive uma experiência muito louca com esse livro, porque a primeira vez quando eu acabei, a primeira e única, eu pensei, nossa, detestei, que merda. Só que eu fiquei... Gente, eu fiquei matutando esse livro por dias. Até hoje, às vezes, eu me pego pensando nesse livro. Ele nem foi tão bom, ele nem foi tudo isso. Teve algo ali que me prendeu. E uma coisa, assim, que eu vou ter que admitir é que eu gosto dos livros da Frida. Ponto. Ah, é a melhor autora? Gente, não, nem de longe, tá? Todos os finais dela são muito mirabolantes, são aqueles desfechos que caem do céu. A gente só acredita ali porque a gente tem que acreditar, porque é o que tem. Mas eu não gosto muito, assim, das histórias dela, porque é tudo muito assim. Mas eu gosto da escrita da Frida, porque, acima de tudo, os livros dela me fazem ter vontade de ser leitora, porque eu fico tão imersa, é tanta baboseira, tanta coisa desproporcional. Eu fico muito curiosa pra ver que merda que ela vai aprontar, como que ela vai sair dessa. E realmente, às vezes ela sai de uma forma tão, ai, olha, tem um sótão aqui. Ela sai de formas ridículas, mas eu gosto. E em Nunca Minta, nós temos 2 protagonistas. Nós temos a Trícia, que ela está indo visitar uma casa no meio de uma nevasca e ela fica presa nessa casa com o namorado dela, que é uma casa super esquisita. Esse namorado dela também, eu fico meio assim com o pé atrás no início. Claramente tem alguém naquela casa, claramente alguma coisa não está certa naquele ambiente. E nós também temos o outro ponto de vista, que é da doutora Adrian, que é uma psicóloga super famosa, super renomada e que foi morta pelo namorado. Ninguém nunca conseguiu achar o corpo dela. E a atriz, ela acha ali nessa noite que ela passa nessa casa um esconderijo com fitas das sessões que a doutora Adrian gravava dos seus pacientes. Ah, gente, o que poderia dar errado, né? Passar a noite sozinha com um cara numa casa que claramente não tá, entendeu? Vazia. Ah, mas é isso, é um prato cheio, é um prato cheio. É um suspense muito divertido. Assim, não vou dizer divertido, porque ele me causou aquele sentimento que eu tive quando eu estava lendo Verity. Sabe aquela coisa do tipo assim, se eu olhar pra trás agora vai ter uma pessoa me olhando? É essa sensação. Ah, eu fiquei até com essa sensação de novo. Uma coisa de louco, porque não tem pé com cabeça e não tem lé com cré. Mas quando eu terminei, eu fiquei, caraca, como é bom ser leitora, sabe? Como é bom poder ler essas farofas. Me divertir, e é isso. Ai, gente, sério, eu amo leitura. Amo os livros. E por último, mas não menos importante, em setembro eu também li Insurgentes, que é o segundo livro da saga de Divergente. Neste livro nós temos a atriz, ela está vivendo ainda, né, nessa sociedade ali, dividida por facções, só que ela tá meio que foragida. Ela virou uma
sem facção, porque a erudição tava tentando dominar a abnegação. Gente, assim, conflitos, entendeu? Política. Até que a atriz, por ser divergente, ela não é afetada ali pelo soro que tá virado tipo um zumbi, assim. E ela, infelizmente, acaba atirando no melhor amigo, um dos melhores amigos dela. E ele morre, ela vê os pais também sendo mortos. Uma causa ali, né, que é isso, é não deixar a erudição dominar a abnegação. Ela vira uma pessoa, gente, com mais coração, sabe? Ela passou por muita coisa em menos de, sei lá, 3 meses, sabe? Foi muita coisa em 3 meses. Ela vira uma pessoa mais sensível, fica com bastante trauma, ela lidando com muita coisa. Tem traição e aquela coisa de não sei em quem confiar, tem gente ressuscitando dos mortos, né? O namorado dela, o Tobias, ele tem um péssimo relacionamento com os pais, o pai dele é um político meio famoso, assim, só que ele é uma péssima pessoa, ele é um pai super abusivo, ele era um marido abusivo. A mãe do Tobias, ela meio que volta dos mortos, como, tipo uma anarquista, assim. Ai, que coisa louca, sabe? Tem muitas camadas. Ele é um livro que, falando sobre política, gente, é um cenário que eu consigo ver claramente acontecendo, principalmente depois com as sequências do que tá rolando, tranquilamente. Inclusive, foi o meu livro favorito da saga, fluiu muito bem, e por já estar familiarizado, né, com esse universo, com as facções, o que cada uma ali quer da outra, nossa, fluiu muito rápido, fluiu muito bem, e a atriz, né, por estar mais suportável, também foi mais legal de acompanhar e poder torcer por ela, porque ali eu tava realmente, eu queria que ela fizesse bem, eu queria que ela conseguisse superar os traumas, eu queria que ela conseguisse se reconectar com o Tobias, né, com o namorado, eu queria que ela fosse feliz, entendeu? Muito fácil criar essa afeição por ela nesse livro. Foi isso, gente, esses foram os meus livros lidos no terceiro trimestre do ano. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!